E a palavra diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia o Elohim e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos do Oriente. E os seus filhos a casa uns dos outros, e faziam banquete cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seu banquete, enviava a Jó e os purificava. E levantando-se de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado do Elohim no seu coração. E fazia assim continuamente. Ora, chegando o dia em que os filhos do Elohim vieram apresentar-se perante Yahvé, e veio também Satanás entre eles. E Yahvé perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás lhe respondeu, dizendo: de rodear a terra e passear por ela. E disse Yahvé a Satanás: tornaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, que teme a Elohim e se desvia do mal. Então respondeu Satanás a Yahvé e disse: porventura Jó teme o Elohim debalde? Não os tem protegido de todo lado a ele, e a sua casa e tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos, e seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse Yahvé a Satanás: eis que tudo que ele tem será no seu poder. Somente contra ele não estenda a sua mão. E Satanás saiu da presença de Yahvé. Aqui conta então, meus irmãos, podem assentar, do homem chamado Jó, em hebraico chama Jó. Aleluia. E ele era um homem íntegro e temente a Yahvé. Ou seja, ele tinha respeito e obediência a Yahvé, né? Ele se desviava do mal e fazia aquilo que era reto aos olhos do papai Yahvé. Ele era um homem rico, né? Mas ele não era um homem vaidoso. Ele não deixava que a riqueza atrapalhasse seu compromisso para com Yahvé. Aleluia. E além de ser rico, ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 filhas, mulheres. E aí, um dia, veio Satanás e começou a questionar, falando que Jó só adorava Yahvé por conta dos bens materiais e das bênçãos que ele tinha. Então chegou um dia, né? E Satanás começou a falar, começou a criticar, falando que Jó só adorava ele por conta dos bens, que se esses bens fossem tirados dele, ele iria abandonar Yahvé. Então Yahvé permitiu com que Satanás tirasse todos os bens de Jó. Uma coisa que traz para nós que Satanás, ele só vai até onde Yahvé permite. E Yahvé permitiu com que ele tirasse todos esses bens materiais de Jó. Então, o versículo 13 diz assim: certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, veio o mensageiro de Jó e disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Mataram os moços a fio de espada, e só eu escapei para trazer a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: fogo do Elohim caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: os caldeus, dividindo
dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os moços a fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. E eis que, sobrevindo grande vento além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e ele caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se na terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. E a o deu, e a o tirou, bendito seja o nome de Yahvé. Aleluia. Em tudo isso, Louvado Jó seja não Yahvé. pecou, e nem atribuiu ao Elohim falta alguma. Oh, aleluia. Aqui, meus irmãos, Jó, ele era um homem íntegro e tinha bastante riqueza. Mas logo Satanás, querendo destruir ele começa a dizer que Jó só adorava Yahvé por conta dos bens, por conta da família que ele tinha. Então, Yahvé permite com que isso aconteça, e logo Jó começa a perder todos os seus bens. Jó era o homem mais rico do Oriente, e depois disso ele passa a ser o homem mais pobre da terra. Jó também, em um único dia, não foi em anos, não foi em décadas, em um único dia, Jó perdeu os seus 10 filhos. Imagina, meus irmãos, vocês que são os pais, perder um único filho, a dor como é. Imagina Jó ter perdido os 10 filhos de uma vez, em apenas um único dia. Tudo isso foi a permissão do nosso papai Yahvé. Ele permitiu com que isso acontecesse. O que é importante aqui, que Jó, ele levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e lançou em terra. E o que ele fez? Ele adorou. Aleluia. Ele adorou. Louvado seja Yahvé. Ele tinha acabado de perder os seus 10 filhos. Ele adorou a Yahvé. Oh, aleluia. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. E Yahvé deu, e Yahvé tirou. Bendito seja o nome de Yahvé. Oh, aleluia. Aleluia. Bendito seja Yahvé para sempre. Satanás, ele estava acusando Jó, e ele perdeu todos os seus bens. E Jó, ele não desanimou. Na verdade, ele perdeu todos os seus 10 filhos, mas ele continuou adorando a Yahvé. Aleluia. Isso traz para nós, meus irmãos, que nós não temos que amar algo além do nosso papai Yahvé. É verdade. Mesmo que ele tenha perdido todos os seus bens, mesmo que ele foi o homem passou a ser o homem mais pobre da terra, ele adorou a Yahvé e disse: bendito seja o nome de Yahvé. Oh, aleluia. No versículo 2, Louvado seja diz assim, Yahvé para capítulo sempre. 2. E chegou outra vez o dia em que o Elohim, que os anjos do Elohim vieram apresentar-se perante Yahvé. E veio também Satanás, entre eles mais uma vez, apresentar-se perante Yahvé. Então Yahvé perguntou a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás a Yahvé, dizendo: de rodear a terra e de passar por ela. Meus irmãos, o diabo, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele vem todos os dias ao nosso derredor, porque Yahvé coloca anjos a ficar ao nosso redor. Então ele fica ao nosso derredor, porque Yahvé não permite com que os anjos, com que ele venha nos atrapalhar, porque os anjos nos cuidam. Aleluia, Pai. Bendito seja o teu então nome. ele anda ao nosso derredor, buscando quem possa tragar, havendo uma brecha para que ele venha entrar e atrapalhar com a nossa vida. É verdade. E aqui, disse Yahvé a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém é na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, que teme ao Elohim e se desvia do mal. Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitasse contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu a Yahvé: pele por pele, tudo quanto o homem te dará pela sua vida. Estende agora a sua mão e toca-lhe no ossos e na carne, e
e ele blasfemará de ti na tua face. Mais uma vez, o inimigo querendo atrapalhar, ele veio e começou a falar: agora, se tocar na pele dele, tenho certeza que ele vai blasfemar contra ti. Então, Iago permitiu mais uma vez com que isso acontecesse. E aí depois, saiu Satanás da presença de Iago e feriu a Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, tomando um caco de vidro para ele se raspar, sentou-se no meio da cinza. E então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Blasfema contra o Elohim e morre. Aqui, a esposa de Jó, ao invés de consolar ele diz assim: por que você não blasfema contra esse teu Elohim e morre? Mas Jó, mais uma vez ele disse assim: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos do Elohim o bem e não recebemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Aleluia. Mais uma Louvado vez, seja Jó sendo Yahweh. firme e perseverante. Jó acaba de perder seus filhos, acaba de perder todos os seus bens. Agora sua esposa falando para ele abandonar Yahweh e morrer. E mesmo assim, ele continua perseverante. Oh, porque aleluia. o amor que ele tem para Louvado Yahweh seja Yahweh. é maravilhoso, meus irmãos. E ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo esse mal que lhe havia sucedido, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o Temanita, Bildade o Suíta e Zofar na Amatita, pois tinham combinado para virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não reconhecendo, choraram em alta voz, e rasgando cada um seu manto, lançaram pó para o ar. Oh, poderoso E Yahweh. ficaram sentados com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então, depois disso, os amigos de Jó ficaram lá com ele por 7 dias. Depois desses dias, os amigos dele começam a acusar Jó de ele ter feito algo de errado. Eles começam a pensar: não é possível, Jó pecou, Jó fez algo de errado, porque olha como ele está passando, perdeu seus bens, perdeu sua família, né? E aí, esses amigos começam a falar que Jó está pecando, está fazendo coisa errada. E aí, depois disso, Jó, ele se humilha perante Yahweh. E aí depois, ele tem a sua recompensa. Jó Aleluia. começa a questionar, ele não quer mais falar com Louvado seus seja amigos. Yahweh. Depois ele vem e quer falar com o próprio Yahweh. Oh, E aleluia. aí, ele começa a dizer, ele começa a falar: por que eu nasci? Por que não me abortou? Não permitiu que fosse aborto sobre minha vida? Ele começa a falar com Yahweh, dizendo o que eu fiz de errado. E Yahweh, sabendo de todas as coisas, depois ele recompensa Jó por ter sido perseverante, por ter mesmo passado por tudo isso. Ele permitiu, ele ficou firme e permaneceu firme até ter perdido tudo. Perdido a saúde, né? Perdido seus filhos, perdido os seus rebanhos, Aleluia, tudo que ele perdeu. Mas a única coisa que ele não perdeu foi a obediência a Yahweh. Mesmo Aleluia, assim, Pai. ele continuou amando a Yahweh, Louvado seja Yahweh independente de para todas sempre. as coisas. Meus Oh, irmãos, Pai querido. aqui vou ler um versículo que diz assim: seja forte e corajoso, não teme e não desanime, pois Yahweh Elohim estará contigo aonde nós estivermos. Oh, aleluia. Feliz Bendito é o seja homem Yahweh. que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que Yahweh prometeu aos que amam. Oh, aleluia. Esse versículo é muito lindo. E mesmo em momentos de dificuldades, devemos confiar em Yahweh e manter a fé. Aleluia, Assim como Pai. Jó fez, meus irmãos. Louvado Devemos ficar seja Yahweh. firmes, perseverantes, assim como Jó. Ele perdeu tudo, mas a única coisa, ele não perdeu o amor para com Yahweh. Aleluia. E continuou firme, mesmo tendo perdido todas as coisas. Então, que nós devemos ficar firmes, meus irmãos. Podemos perder tudo na nossa vida aqui terrena,
Mas a única coisa que nós não podemos perder é a nossa salvação. Aleluia. Porque imagina nós ficarmos É longe do verdade. nosso Salvador e a Ruxa Hamashia para sempre. Nós temos que estar firmes, perseverantes até o fim, porque aquilo que Ele tem preparado para nós é muito grande, meus irmãos. Aleluia, Pai. Ele é maravilhoso, Ele é piedoso e misericordioso. E tudo isso Ele permitiu com que Jó passasse por essas dificuldades. Oh, aleluia. Então, muitas das vezes, quando nós estamos passando por dificuldades, Ele vai permitir com que isso aconteça com a nossa vida. Louvado seja Yahweh. E mesmo assim, vamos agradecer. Porque Aleluia. Ele é tão bom, meus irmãos. Ele é Louvado misericordioso, seja Yahweh. Tu Ele é és maravilhoso, para com a Pai. nossa vida. Bendito Pai, muito seja Yahweh. obrigado pela palavra, Muito Pai, obrigado, que ó Pai colocaste no meu querido. coração. Tu Que cada possa, dia, Pai, nós continuar temos que falando nas buscar nossas de vidas todo o nosso de coração, uma forma Pai, tremenda, e sermos fortalecidos, especial ó Pai, e na tua maravilhosa. palavra, Pai. Muito obrigado, Pai. Fala ao nosso coração. Assim seja. Aleluia.